Bem-vindos ao canal do pastor Evaí Cardoso. Nesse dia nós queremos compartilhar com você uma nova série, Crescendo Juntos na Pandemia. Gostaria de compartilhar um texto que encontra-se registrado no livro de 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8º ao 16º, onde há uma das mais belas narrativas que a Bíblia faz menção. E nesse texto há uma das mais belas histórias também que tocam o nosso coração. Há 3 personagens muito interessantes que fazem com que nós venhamos a crescer nesse período de pandemia. Então, feche seus olhos e ore comigo para que nós compreendamos esse texto. Soberano Deus, em Tua presença nos encontramos. Quero pedir que Tu vá de encontro a esse homem, essa mulher, a esse jovem que me ouve nesse momento. E queremos crescer juntos nesse período de pandemia, pois entendemos que cada um dos obstáculos que aparecem são para nosso crescimento. Então, abre os olhos, os ouvidos e os corações desse que me ouve neste dia, e que Tu fale de acordo com a Tua vontade, pois é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amado, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro registrado de 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8º ao 16º. Eu não irei lê-lo, pois eu creio que você já conhece essa história. Essa história relata-nos o acontecimento com uma mulher muito valorosa e preciosa, uma viúva. Mas eu gostaria de fazer menção a 3 personagens dessa história. O primeiro personagem é um homem, o servo de Deus, de nome Elias, um homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus, que orava com Deus e fazia na terra aquilo que Deus havia colocado em seu coração, e ele sabia do seu propósito para o qual ele era direcionado pelo Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O segundo personagem que a Bíblia faz menção é uma viúva. Você sabe, você já deve ter lido, aprendido, que no tempo antigo as viúvas tinham uma dificuldade muito grande para se alimentarem, para viverem. Além da viúva, havia um menino, um filho. Nós não sabemos a sua idade, mas é possível que seja alguém de uma idade pequena, talvez um pré-adolescente, um adolescente, não sabemos. Mas o que eu gostaria de destacar nessa história, algumas lições que nós aprendemos. A primeira lição que nós aprendemos desse texto é que o servo de Deus, ele é sempre conduzido pela sua palavra, quando este homem ou esta mulher coloca-se à disposição do Senhor para ir aonde Deus o envia. Diz o texto que Deus envia Elias para Serepta, e que lá Deus já estaria providenciando uma mulher, uma viúva, que lhe desse alimento. Ele vai então para esse local, ele encontra essa mulher, e ao encontrá-la, a primeira providência que ele pede é uma vasilha com água para beber. A caminhada deve ter sido muito longa. E pede também um pouco de pão feito pelas mãos dela. É interessante notar que esta viúva fica com dúvidas no seu coração, porque como poderia ela alimentar alguém se ela não tinha muita condição nem para alimentar o seu próprio filho? Diz o texto que ela tinha alimento para ela e para o filho. E o que ela faz? Ele lhe dá uma palavra de ânimo, de encorajamento, dizendo: não temas, vai e faze o que eu te digo.
Só que primeiro deve fazer para ele um bolo pequeno para que ele possa se alimentar. E depois de trazer um bolo pequeno para que ele possa se alimentar, que ele faça para ela, a viúva, e para o seu filho. É interessante notar também que essa viúva não tinha muitas condições, não tinha como oferecer o melhor, porque ela nos diz que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. Escute-me, eu não sei, nesses dias de pandemia, como está o armário na sua casa. Eu não sei como está a despensa do seu lar. Eu não sei como estão os recursos financeiros que você está enfrentando nesse momento. Mas essa lição, esse texto, nos ensina lições tremendas. Primeiro, devemos confiar no Senhor. Deus é aquele que tem nos dado o pão nosso. Lembra da oração que os discípulos pediram que Jesus ensinasse a eles? Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus sempre dará o pão de cada dia para ti, para mim e para todos que confiam nele. Segunda lição que nós aprendemos desse texto é que essa mulher, depois de ouvir ao profeta e de expor o que ele tinha, o que ela tinha em casa junto com seu filho, ela vai fazer. Aprendemos que precisamos obedecer. Ah, como obedecer é difícil. É interessante que o texto bíblico, na passagem do Antigo Testamento, também nos diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Ela então obedece. Terceira lição que nós aprendemos desse texto. Há uma promessa de Deus, eu acho lindíssima, porque é o próprio profeta que diz para esta mulher, para você e para mim nessa noite, dizendo: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meu amado irmão, depois que você ouve uma palavra dessa, com certeza, com chuva, sem chuva, em dias difíceis, em dias de pandemia, em dias de quarentena, obedeça. Porque é uma promessa que vem da parte de Deus. Escute-me, o pão não vai faltar na sua casa. Escute-me, a presença de Deus não vai faltar na sua casa. Escute-me, Deus vai estar contigo. Terceira lição que aprendemos? Diz então que, no versículo 16, que da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Terceira lição é que se Deus falou, Ele vai cumprir. É interessante que no livro de Tito, o próprio Senhor Jesus diz que Deus não é homem para mentir. E Ele não mente. Eu gostaria de contar uma história, uma ilustração. Essa ilustração começa da seguinte maneira. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Se escondeu e ficou observando para ver que alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer mover a pedra. De repente, passa um camponês com uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha. Após muita força e suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele, então, voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou que havia uma bolsa no local onde estava a pedra.
A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia que o ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. O camponês aprendeu o que muitos de nós nunca entendeu. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. Que você possa confiar em Deus, que você possa descansar em Deus, ouvir a palavra, obedecer e crer que não vai faltar, porque cada uma das situações e condições e pedras no caminho, seja em pandemia, seja em quarentena, são oportunidades para que nós venhamos a crescer juntos na pandemia. Deus o abençoe.